Muito boa noite a todos, irmãos, irmãs, de doutrina espírita, ou até mesmo de outras denominações religiosas, mas todos somos uma só família em Cristo. Queremos agradecer pela companhia, pela presença de todos e pedir a Jesus, nesse instante, que nos inspire, nos envolva, que Ele possa nos iluminar para que possamos aproveitar as lições da noite para a nossa vida diária, porque evangelho ele tem que ser aplicado, ele tem que ser vivido, senão ele não tem função. Ele se torna apenas um conjunto de informações. Que possamos sentir a presença dos benfeitores, dos amigos espirituais, que nos envolvem sempre, que cuidam de nós, que nos inspiram, que nos orientam, que possamos continuar com eles, buscando a orientação deles, para caminharmos com segurança na direção do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que a sua paz, a sua presença estejam sempre em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje continuamos estudando o livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aqui nós vamos ler o capítulo 23, que se intitula Os Mensageiros Distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas. Quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Então a gente vê que ali no culto do Evangelho no Lar, né, na reunião que eles faziam sempre na casa de Simão Pedro, né, discípulos, os parentes, tudo mais, a gente vê que eles estavam conversando sobre as polêmicas que se travavam em torno da fé nos círculos do farisaísmo de várias escolas. O que quer dizer isso, né? Os fariseus eram uma corrente religiosa. Existiam os saduceus, existiam os essênios, existiam os fariseus. E dentro dos fariseus, eles eram grandes estudiosos das leis divinas, né? Das obras, das tradições, das escrituras sagradas. Eles eram profundos conhecedores. Mas ali se formaram várias tradições, várias correntes com pensamentos às vezes diferentes dentro do próprio farisaísmo. Então, o que os discípulos estavam comentando é sobre essas disputas que existiam dentro dessas escolas farisaicas, né? E aí Jesus passou a narrar a seguinte história. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo. Então, ele começa a contar a história de um senhor, de um rei, né, que recebeu notícias alarmantes, coisas que estavam acontecendo numa região distante da sede do governo, né, num local bem distante. E essas pessoas, né, se viam fustigados por febre maligna. E desejoso de socorrer os tutelados,
que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, ele sabendo ali, né, de uma febre maligna numa região distante do seu reino, o poderoso Senhor, né, ele quis ajudar, socorrer os seus tutelados, né, as pessoas que moravam nessa região remota. E aí enviou mensageiros de confiança dele, do rei, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, o que ele fez? Ele pegou os mensageiros de confiança dele e falou: olha, vão lá nessa região que está tendo uma febre maligna e vocês vão ajudar o povo com esses problemas, né? Os emissários saíram do palácio com grandes promessas. Então eles falaram: não, nós pode deixar que nós vamos resolver os problemas. E aí eles saíram do palácio com grandes promessas, né? Com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Então, assim que eles saíram lá do palácio, eles começaram a brigar para escolher qual o melhor caminho para chegar lá, né, nessa região remota onde o povo estava sofrendo. Ah, não vou por aqui, não, é por aqui, é por cá e tal. E começaram a brigar por conta disso. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros. Não, vamos aqui nesse atalho que é mais rápido, uns falavam. Não, vão ali na planície, que lá não tem espinho, é mais longe, mas é mais tranquilo. E outros ainda pediam a passagem através dos montes. Não, vamos subir os montes aqui, que é mais seguro e tudo mais. Longos dias perderam na disputa. Ficaram dias discutindo isso. Até que o grupo se desuniu. Cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo final. Então, até que se desuniram. Cada um foi para um caminho e esqueceram do objetivo final, que era socorrer aquele povo que estava sofrendo lá, né, com a febre. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Então, a situação não melhorou, os conflitos continuaram. Cada um escolheu, cada grupo, né, porque eram vários, né, então um grupo escolheu as planícies, outros montes, outro o atalho, e mesmo assim os conflitos continuaram. Reduzidas agora numericamente, porque digamos que fosse 30 pessoas, 10, 10, 10, por exemplo, então ficaram bem reduzidos o número, né, em cada um dos grupos. Antes era um grupo grande, de 30 pessoas, agora eram grupos menores, né? As expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. E aí, cada um começava a falar uma coisa e aí ficava mais forte, porque eram menos pessoas, né? Então, a opinião de cada um tinha mais peso, digamos assim. Se fosse um grupo grande, a opinião de um e outro não tinha tanto peso assim, né? Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pelo atalho, né, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Então começaram a ter discussões improdutivas, às vezes contundentes, e que não acabavam nunca as discussões, né? Dias e noites preciosos eram despedidos em comentários ruidosos,
sobre a febre. Então, ao invés deles caminharem, eles ficavam discutindo muitas vezes com a febre, sobre como é que era, sobre a condição dos enfermos, ou as paisagens em torno. Então, discutia sobre o problema lá, sobre como é que os enfermos deviam estar, e sobre a paisagem em volta. Mas esqueceram que eles tinham que ir lá para ajudar aquelas pessoas. Né? Esse é o objetivo da tarefa deles. Né? Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Então, o tempo todo, eles interrompiam a viagem para discutir e, às vezes, tinham que segurar para um não bater no outro, né, não ter pugilato, não ter luta, ou até mesmo matar o outro, tamanhas discordâncias que eles tinham. Surgiam as contendas, a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade. E, em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte. Uma vez que se encontraram no Vale da Peste, a um só tempo. Então, todos brigaram tanto que todos chegaram ao mesmo tempo. Um falava, vai chegar mais cedo por causa disso, não. Eu vou para o atalho, que é mais curto. Não, mas eu vou para a planície, que a gente vai chegar mais cedo, porque o caminho é melhor. Não, eu vou para um monte, que a gente pode passar, né, para uma situação melhor. Enfim, cada um achou que era o caminho era melhor, e quando chegaram lá, chegaram ao mesmo tempo. Né? Tamanho foi o atraso pelas discussões, pelas brigas, etc. Com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto à míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. Chegaram, todos tinham morrido, esperando o recurso, que tardou por conta das discussões, das brigas que eles tinham entre eles. A morte devorava-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores mataram o tempo através da viagem. Então, a morte, ela acabou pegando, enquanto daquela população que estava lá sofrendo, enquanto as pessoas estavam discutindo ali. Né? O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo, que são uma parábola, uma história, né? Um conto, temos o mundo atacado pela peste da maldade. Então, Jesus está comparando o mundo como se fosse essa região sofredora. E ao invés de uma febre maligna, tá? A doença é a maldade. E pela peste da maldade e da descrença. Então, o que nos afeta? A maldade e a descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Então, esses, aqueles que seriam o portador da medicação, os mensageiros, né, seriam os religiosos, de qualquer denominação, que estavam buscando levar a medicação para as pessoas, vencerem a maldade, vencerem a descrença. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, esquecem as obrigações que lhe assinalam a vida. E sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor,
se desmandam em desvarios verbais de toda espécie, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. Então, os mensageiros que reencarnaram nessa terra, né, para ajudar aquelas pessoas a vencerem a descrença, a maldade, né, buscando ampará-los, começam a discutir, a bater boca. Não, a minha religião, a minha igreja é melhor, eu sou batista. Não, eu sou católico. Não, eu sou espírita. Não, eu sou adventista. E aí começa a discutir coisas pequenas, enquanto existe uma população enorme querendo consolo, querendo orientação, querendo amparo espiritual, para buscarem melhorar a condição de vida, a condição espiritual, né, da existência. E aí diz, né, que Jesus, afagando uma das crianças presentes ali naquela reunião, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, a discussão, por mais proveitosa, nunca nos deve distrair do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as discussões, normalmente sem proveito. Podemos conversar com proveito quando queremos nos esclarecer, trocar ideias, né? Aí nós estamos nos alimentando mutuamente. A gente faz, por exemplo, uma roda de estudos, como acontece na nossa casa. Ali a gente troca ideias, informações, opiniões, mas estamos querendo nos esclarecer. Mas quando queremos discutir para vencer discussões, bater boca, impor nosso ponto de vista, tem que ser assim, tem que ser assado, não, porque eu ciclano. Começamos falando dos outros, começando a achar que só o caminho que eu escolhi é o correto, a gente esquece o mais importante. A gente esquece que a gente está aqui nessa terra para ajudar nossos semelhantes, para ampará-los. Outro dia mesmo eu vi um trecho na internet da pregação de um pastor batista, falando exatamente isso, né? Ele falava, não importa a sua religião, não importa a sua igreja, né? Não lembro o nome dele, mas achei muito interessante, né? Ele falando assim, não importa a religião, não importa a igreja, não importa, o que importa é o acolhimento que você dá aos necessitados, às pessoas que precisam de ajuda. É exatamente isso que Jesus está falando aqui, né? A gente fica, né? O Chico Xavier, por exemplo, ele nunca entrava em discussões polêmicas, né? Tem muito espírita que, em nome de querendo defender a verdade e tudo mais, entra em polêmicas, escreve, e às vezes um criticando o outro, como se fosse o objetivo fosse esse. Teve uma ocasião que o Chico começou a ser atacado por alguns órgãos da imprensa da época. E aí vários jornalistas espíritas começaram a produzir cartas, textos, artigos em jornais, em revistas, para defender o Chico, né? Criticando, por sua vez, esses jornalistas que tinham falado mal dele, etc. E dizem que o Chico escreveu cartas à mão, pessoalmente, para cada um desses jornalistas espíritas, pedindo, pelo amor de Deus, para eles não fazerem isso, porque esse é um trabalho das trevas. O que as trevas querem é a desunião. Eles não estão do lado de um ou de outro, né? Eles querem a desunião, eles querem a separatividade, eles querem, se alimentam do ódio. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não entrar nessa faixa vibratória. Se alguém quiser falar mal da gente,
Isso aqui a gente deixa a pessoa, mas nós não devemos entrar nessa faixa vibratória. E acontece o mesmo no campo político, né? A gente não tem que defender apaixonadamente esse ou aquele candidato, porque somos todos falíveis, somos seres humanos. E não existe aquele, né, como eles falam, né, o ódio do bem. Ah, eu odeio fulano, o cicrano, porque ele é do mal. E o outro fala, não, eu odeio fulano, porque ele é do mal. E aí fica nessa coisa, não existe. O ódio em si é do mal. É isso que os judeus não entenderam. Eles odiavam, por exemplo, os romanos. E Jesus falava que somos todos irmãos e que devemos amar até os inimigos. E o ódio aos romanos levou à destruição deles, porque eles quiseram se sublevar, quiseram usar a força e acabou sendo esmagados. E Jerusalém não sobrou pedra sobre pedra, foi toda destruída. Foi uma tragédia, né? Então a gente vê que o ódio não leva, o ódio é o mal, né? Podemos, claro, nem todo mundo tem que pensar, as pessoas têm a opinião, mas não podemos esquecer do objetivo principal, que é ajudar os semelhantes, que é trazer o reino de Deus para a nossa convivência. E o reino de Deus não pode chegar entre nós se nós nos odiarmos uns aos outros. Você vê no caso, os mensageiros quase se mataram por causa de opiniões. E a gente está perdendo tempo. Tempo. Tempo que um dia nossa consciência irá cobrar da gente. Então a mensagem de hoje nos mostra a necessidade de reflexão, de bom senso, tolerância, né? Para que a gente não perca o foco. A gente mire e vá naquele foco, que é o amor ao próximo, ajudar a vencer o ódio, ajudar a vencer a maldade, né, como a mensagem fala, né? Ajudar a vencer a descrença. Porque a descrença aumentou muito no mundo, principalmente na Europa, justamente por conta das guerras religiosas. Cristãos que diziam representar um mestre querido, o mestre do amor, da bondade, se mataram uns aos outros, em nome desse mesmo mestre, cada um dizendo que ele estava com a verdade. E quando dessa forma nenhum deles estava, porque a verdade está onde tem um coração bom, generoso, paciente, compreensivo, porque essa é a proposta do mestre, não que as pessoas se matem em nome dele. Ah, eu sou protestante, ah, eu sou católico, e aí as guerras. Então, a maioria das pessoas viu tantas guerras, tanto ódio entre cristãos, que grande parte abandonou a fé. Hoje, a maior parte da Europa não tem fé nenhuma, né? Muitas igrejas se transformaram em museus, porque as pessoas perderam a fé, enquanto os mensageiros de Deus se matavam, discutiam, né? A gente não pode cometer o mesmo erro. Às vezes, dentro do movimento espírita, a gente vê isso. Nós, entre espíritas mesmo, discutindo, batendo boca. Graças a Deus, até o momento, não teve nenhuma morte, né? Mas nós vemos pessoas se degladiando, se criticando, né? Por questões menores e esquecendo o objetivo principal da nossa doutrina, que tem como lema, fora da caridade, não há salvação. E a caridade representa benevolência para com todos, indulgência e perdão. Então, sem isso, não existe caridade, de acordo com a doutrina espírita. Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, que possamos aprender a nos amar, nos respeitar, embora às vezes discordando, mas respeitando e buscando auxiliar a vencer a maldade em nossos corações.
muita paz, um ótimo final de semana, uma ótima semana para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.